Olá, turma! Tudo bem com vocês? A paz seja convosco. Como que vocês estão? Já estão de férias, curtindo o friozinho aí dentro de casa, sem precisar ir para a escola, sem se preocupar com as lições ou ainda não? Como que tá a sua semana? Por aqui estamos tudo bem, graças a Deus. Mais um mês começando e hoje a gente tem uma aula muito especial. Antes dela, nós vamos orar. A você, papai, mamãe, paz seja convosco. Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com Jesus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma semana que se passou. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor, que nos constrange de tão grande. E te pedimos que o Senhor nos abençoe, continue conosco e que hoje nós possamos aprender um pouquinho mais da tua palavra, em nome de Jesus. E todos que concordam com a minha oração aí de casa, diga amém. Amém. Vamos à nossa história? A nossa história de hoje tem o tema O Deus que não abandona. E ela fala sobre José. Talvez você já tenha ouvido falar de José, mas se não ouviu, eu vou contar essa história para você agora. Vamos lá? José era o queridinho do papai e da mamãe. Então, um dia, o pai de José deu para ele uma túnica toda colorida e bonita. Isso despertou nos seus irmãos uma inveja. Eles ficavam olhando para José e cochichando assim: ah lá, o pai deu só para José, o pai só gosta do José. Isso criou neles um sentimento muito ruim. José era um homem bom. Deus falava com José através de sonhos. E um dia José teve um sonho que Deus disse para ele que ia abençoar ele muito, que até os seus pais se curvariam diante dele. José contou esse sonho para o seu pai, que ficou meio assim. E os seus irmãos ficaram revoltados. Olha só, José diz que até o pai e a mãe vai se curvar diante dele. Quem que ele acha que ele é? E aí um dia eles saíram para o trabalho e os irmãos dele jogaram ele num poço. E a primeira oportunidade que tiveram, venderam ele para um povo lá do Egito. Só que eles sabiam que o pai de José iria ficar muito chateado. Então eles mataram um animal, pegaram o sangue daquele animal, passaram na túnica e mostraram para o pai, dizendo assim que o José teria morrido. O pai ficou de luto, ficou triste por dias, por conta do filho querido dele. Enquanto isso, José estava lá no Egito, no mercado para ser vendido. Quem comprou José foi Potifar, um chefe do Egito. José foi trabalhar na casa dele e José fazia tudo muito bem feito, ele servia ao seu senhor com muito carinho, com muito amor em tudo que ele fazia. E Deus era com José. Então tudo que José colocava a mão prosperava, abençoava. José era um moço bonito e com isso a mulher de Potifar começou a ficar de olho nele. E todas as noites ela chamava José para dormir com ela. E José se escondia dela, porque José respeitava Potifar. José era um homem de Deus. Ele sabia que aquilo era errado. Então ele se escondia. Até que um dia, ele se escondendo dela, correndo dela, ela inventou que José agarrou ela à força. E contou isso para todo mundo. Potifar acreditou na sua mulher, não acreditou em José. Então ele mandou colocar José lá na cadeia. E José estava com a consciência tranquila, porque ele sabia que não tinha feito aquilo. Mas mesmo assim ele foi injustiçado. Mais para frente na história, Deus livra José da cadeia e tudo aquilo que ele sonhou realmente acontece. Mas o que eu quero te falar aqui é como Deus não abandonou José em nada. Ele foi vendido e mesmo assim aonde ele estava, ele foi abençoado. Deus livrou ele da cadeia. E como José era tão obediente a Deus, como ele tinha um coração tão voltado a Deus, ele perdoou seus irmãos.
ele perdoou a mulher de Potifar e por isso que ele foi tão próspero. Será que você perdoaria isso? Deus era com José, não porque José ele era assim extraordinariamente perfeito, não, mas porque por onde José passava, ele esbanjava o amor de Deus. Ele mostrava para as pessoas que existia um Deus que ele amava acima de todas as coisas. Então Deus não abandonou José em nenhuma situação difícil que ele passou, e foram muitas. Então, Deus não vai te abandonar se você não esquecer quem Deus é. Deus é aquele que está com você em todas as situações, que te ama apesar de tudo e com um amor tão grande, que enviou o seu filho para morrer por você. Que essa semana você possa pensar que Deus está com você em todos os momentos, porque Ele está. Se a situação está difícil aí na sua casa, se as coisas não foram tão fáceis na escola, Deus está com você. Você só precisa lembrar que em todas as situações Ele está bem pertinho e você precisa esbanjar o amor dele em todos os lugares que você passar. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, e tudo aquilo que você fizer, Ele vai te abençoar. Amém? Vou deixar o versículo aqui, daqui a pouquinho no final, para você decorar, e o nosso combinado continua. Você grava um videozinho, pede para a mãe gravar você falando o versículo da semana e manda pra gente, ou lá no grupo de juniores ou no grupo das mães, tá bom? Pra gente isso é muito importante pra gente saber que você tá vendo as aulas. Outra coisa, hoje é um novo mês, então procura a tia Su ou a tia Kathleen em um dos cultos para você pegar o seu material do mês todo, todas as aulas, o seu envelope, combinado? Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e até semana que vem. Um grande beijo, um grande beijo. Não esqueça que Deus está com você. Tchau!